Oi pessoal, professor Denis aqui falando, e nessa semana nós vamos falar sobre o uso de jogos no ensino de física. Bem, como usar os jogos no ensino? A utilização de jogos e atividades lúdicas como estratégia de ensino pode contribuir para despertar o interesse dos alunos pelas atividades da escola, melhorar o desempenho dos mesmos, facilitando a aprendizagem. O uso desses jogos no ensino não é algo inédito. Vocês com certeza já devem ter visto vários programas e jogos que que podem ser utilizados na sala de aula. O que nós vamos discutir aqui é a metodologia adequada para ser utilizado esses jogos dentro da sala de aula. Mas afinal, o que é um jogo? O jogo em si ela tem diferentes definições, mas ela tem uma característica comum. Ela é uma atividade lúdica e competitiva, em que tem que ter sempre regras estabelecidas e tem que ter uma vitória ou um melhor resultado do que o outro. Então essas são as características de um jogo. Tem que ter competição, tem que ter umas regras estabelecidas, tem que ter oponente, tem que ter uma pontuação ou então uma vitória no caso. Pergunta é: todo jogo ele vai ser didático? Todo jogo pode ser didático, pode ser um material didático. Ou seja, você pode utilizar qualquer tipo de jogo para ensinar alguma coisa. Talvez não seja adequado para o que você quer ensinar, mas todo jogo pode ser aproveitado para ensinar alguma coisa, mesmo que o fim dele não seja didático. Agora tome cuidado que existe uma diferença entre um jogo comum e o jogo didático. O jogo comum é aquele que o objetivo não é ensinar. Ele pode ser uma ferramenta de ensino, mas o seu objetivo não é ensinar. Já um jogo didático, ele já é desenvolvido pensando na parte educacional. Então tome cuidado com isso aí. Mas afinal, por que utilizar jogos na sala de aula? Bem, pegando as teorias de Vygotsky e Piaget, eles dois se encaixam perfeitamente nas teorias do uso dos jogos para o ensino. O Vygotsky tem a questão da interação social, porque os jogos geralmente é para ser trabalhado em grupos, em equipes. E já Piaget, ele defende muito o uso da mão na massa, vamos dizer assim, da pessoa participar efetivamente do processo de aprendizagem. E quando você joga, você está participando, você não tem uma posição passiva da aprendizagem, sim ativa, porque você tem que jogar, ou seja, você vai ter que participar. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o jogo é uma ferramenta. E quando você não utiliza corretamente essas ferramentas, os objetivos não são alcançados. Então, primeira coisa, o jogo, pessoal, precisa ser planejado para ser usado na sala de aula. Então não adianta você pegar um jogo e levar para a sala de aula e botar os alunos para jogarem. Então um jogo ele tem que ter um objetivo para ser utilizado como ferramenta didática. O mediador, que no caso é o professor, ele tem que oferecer possibilidade na construção do conhecimento, respeitando as diversidades e singularidades. Aqui, pessoal, um ponto interessante, porque nem todo mundo vai gostar de participar efetivamente do uso dos jogos na sala de aula. Vai ter aqueles que vai preferir, por exemplo, uma aula tradicional. Então nem sempre você deve estar utilizando os jogos para qualquer assunto. O assunto tem que ser bem planejado para ser utilizado como jogo. E tem que ter as regras, e tem que ter o objetivo final. Não é só pegar o jogo e levar para os alunos. E tem que tomar cuidado também com a avaliação dos resultados. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter afinidade com o jogo que você vai levar para a sala de aula. Também, pessoal, é possível não apenas levar ou adaptar um jogo. Você também pode botar os alunos para criar o jogo. Fazendo com que ele crie o jogo, você está fazendo com que o aluno produza respostas criativas e eficazes para solucionar os problemas. Então é mais interessante quando você leva o aluno a criar os jogos e não você levar os jogos prontos.
Existe, pessoal, diversos trabalhos relacionando jogos no ensino de física. Aqui, por exemplo, na revista do professor de física de 2018, tem um jogozinho de tabuleiro, onde ele está trabalhando a questão do grandezas escalares e vetoriais, e também relacionando com diversas temáticas da física. É um jogo simples, de baixo custo, que qualquer professor pode estar utilizando. Eu sugiro a leitura. Outro exemplo que eu estou colocando aqui, essa é de uma dissertação. Ele fez o quê? Da dissertação do mestrado em ensino de física. Ele fez um joguinho de tabuleiro, só que ele fez um pouquinho mais complexo, porque ele colocou aqui um jogo de perguntas e respostas. Um joguinho de perguntas e respostas para ser utilizado em sala de aula. Também, pessoal, é possível você pegar jogos digitais que não é necessariamente para física e trabalhar conceitos de física. Nesse trabalho aqui, do Dantas, o que foi que ele fez? Ele pegou um jogo para celular e ele trabalhou os aspectos da física. Como assim? Por exemplo, a questão da força-peso, da força elástica, da tração. Ou seja, ele tratou da parte da mecânica utilizando os movimentos do jogo. O objetivo do jogo não é ensinar física. Ou seja, ele pegou uma adaptação de um programa para se ensinar física. Pessoal, aqui nesse site da Universidade Federal de Santa Catarina, tem diversos jogos que é específico para a física. Então, pessoal, para a nossa atividade, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o Classroom. Então, pessoal, aqui no Classroom, você vai fazer o seguinte. Existem vários tipos de pesquisa relacionada ao jogo do ensino de física. Então, você vai fazer uma pesquisa e vai fazer um resumo do uso de jogos para o ensino de física, contendo no máximo 2 páginas. E no final você coloca a referência bibliográfica. Também, pessoal, eu vou querer que você responda quais são os pontos positivos e negativos do uso de jogos para a educação. E eu peço que vocês fundamentem, ou com exemplo, ou com outros pesquisadores, a opinião de vocês, tá bom? Também, pessoal, eu vou estar colocando aqui um vídeo lá, onde ele mostra a resolução de um problema de física utilizando o Scratch. Scratch é um programazinho gratuito para desenvolver jogos em 2D, desenvolvido pelo MIT, para trabalhar a programação. Então aqui ele mostra como você pode estar utilizando o Scratch para trabalhar física na sala de aula, tá bom? Vale muito a pena dar uma olhada no vídeo. Pois até a próxima aula.